Olá, eu sou César Portugal, este é meu canal e mais um dia aqui lendo com você o Catecismo da Igreja Católica. Hoje nós vamos tratar mais um sacramento, que é considerado um sacramento da iniciação cristã, né? Nós já vimos que são três: o batismo, a confirmação e a Eucaristia, e hoje então o último deles é a Eucaristia. Nós já vimos tanto o batismo como a confirmação. Essa sessão é uma sessão bem longa, né? Vai explicar bem direitinho aí sobre a comunhão e tudo mais, então eu peço que você seja persistente e não desista. Em cada vídeo eu ando por dentro de uma sessão para deixar tudo bem certinho, com começo, meio e fim, e que cada vídeo possa ser independente da totalidade do projeto. Então cada vídeo tem um tema, tem uma temática, e você consegue aprender em cada um deles, e é isso que vai acontecer aqui hoje. Então eu peço ao Espírito Santo que nos ilumine, que nos guie neste momento, para que possamos aprender cada vez mais e nos encantarmos com a Eucaristia. Muitas vezes nós já vamos ao encontro de Jesus Eucarístico de um modo tão automático que nem temos a dimensão de tudo aquilo que estamos vivenciando ali. Mas que a partir destes ensinamentos que veremos hoje, possamos comungar de uma maneira diferente daqui para frente. Hoje nós vamos começar do parágrafo 1322. O sacramento da Eucaristia. A Santa Eucaristia conclui a iniciação cristã. Os que foram elevados à dignidade do sacerdócio régio pelo batismo e configurados mais profundamente a Cristo pela confirmação, estes, por meio da Eucaristia, participam com toda a comunidade do próprio sacrifício do Senhor. Na última ceia, na noite em que foi entregue, nosso Salvador instituiu o sacrifício eucarístico de seu corpo e sangue, com o qual perpetua pelos séculos até a sua volta, o sacrifício da cruz, confiando deste modo à Igreja, sua amada esposa, o memorial de sua morte e ressurreição, sacramento da piedade, sinal da unidade, vínculo da caridade, banquete pascal em que Cristo é recebido como alimento, o Espírito é cumulado de graça e nos é dado o penhor da glória futura. A Eucaristia, fonte e ápice da vida eclesial. A Eucaristia é fonte e ápice de toda a vida cristã. E eu diria também que é a fonte e ápice de toda a vida católica, né? O católico é o diferencial que nós temos de todas as outras religiões e é o nosso tesouro, nosso presente. Eu diria bem especificamente isso aqui. Os demais sacramentos, assim como todos os ministérios eclesiásticos e tarefas apostólicas, ligam-se à Sagrada Eucaristia e a ela se ordenam, pois a Santíssima Eucaristia contém todo o bem espiritual da Igreja, a saber, o próprio Cristo, nossa Páscoa. A comunhão de vida com Deus e a unidade do povo de Deus, sobre as quais a Igreja se alicerça, são adequadamente expressas e admiravelmente produzidas pela Eucaristia. Nela está o cume, seja da ação pela qual Deus santifica o mundo, seja do culto que os homens prestam a Cristo e por ele ao Pai, no Espírito Santo. Pela celebração eucarística, nos unimos à liturgia do céu e antecipamos a vida eterna, quando Deus será tudo em todos. Em sua palavra, a Eucaristia é o resumo e a suma de nossa fé. Santo Irineu de Lyon vai dizer: nossa maneira de pensar concorda com a Eucaristia, e a Eucaristia confirma nossa maneira de pensar. Como se chama este sacramento? A riqueza inesgotável deste sacramento exprime-se nos diversos nomes que lhe são atribuídos. Cada uma de suas designações evoca alguns de seus aspectos. Ele é chamado de Eucaristia porque é ação de graças a Deus. As palavras Eucharistien e Eulogien lembram as bênçãos judaicas que proclamam, sobretudo durante a refeição, as obras de Deus, a criação, a redenção e a santificação. Agora nós vamos ver os nomes que se dá a este sacramento. Ceia do Senhor, pois se trata da ceia que o Senhor fez com seus discípulos na véspera de sua paixão e da antecipação da ceia das bodas do Cordeiro na Jerusalém Celeste. Fração do pão, porque este rito próprio da refeição judaica foi utilizado por judeus, quando abençoava e distribuía o pão como presidente da mesa, sobretudo por ocasião da última ceia. Foi por este gesto que os discípulos o reconheceram após a ressurreição. Com esta expressão, os primeiros cristãos denominaram suas assembleias eucarísticas. Queria dizer com isso que todos os que comem do único pão partido, Cristo, entram em comunhão com ele e já não formam senão um só corpo nele. Assembleia Eucarística, sinaxe, porque a Eucaristia é celebrada na Assembleia dos Fiéis, expressão visível da Igreja, memorial da paixão e da ressurreição do Senhor.
Santo sacrifício, porque atualiza o único sacrifício de Cristo, Salvador, e inclui a oferenda da Igreja. Igualmente, santo sacrifício da missa, sacrifício de louvor, sacrifício espiritual, sacrifício puro e santo, pois realiza e supera todos os sacrifícios da antiga aliança. Santa e divina liturgia, porque toda a liturgia da Igreja encontra seu centro e sua expressão mais densa na celebração deste sacramento. Neste mesmo sentido, é denominada a celebração dos santos mistérios. Fala-se também do Santíssimo Sacramento, por ser o sacramento dos sacramentos. Com igual denominação, designam-se as espécies eucarísticas, guardadas no tabernáculo. Comunhão, porque por este sacramento nos unimos a Cristo, que nos torna participantes de seu corpo e seu sangue, para formarmos um só corpo. Denomina-se ainda coisas santas. Este é o sentido primeiro da comunhão dos santos, do que fala o símbolo dos apóstolos. Pão dos anjos, pão do céu, remédio da imortalidade, viático. Santa Missa, porque a liturgia na qual se realizou o mistério da salvação termina com o envio dos fiéis, para que cumpra a vontade de Deus em sua vida cotidiana. A Eucaristia na economia da salvação, os sinais do pão e do vinho. No centro da celebração eucarística encontra-se o pão e o vinho, os quais essas palavras de Cristo e pela invocação do Espírito Santo tornam-se o corpo e o sangue de Cristo. Fiel à ordem do Senhor, a Igreja continua fazendo em sua memória, até a sua volta gloriosa, o que ele fez na véspera de sua paixão. Tomou o pão, tomou o cálice com vinho. Ao se tornarem misteriosamente o corpo e o sangue de Cristo, os sinais do pão e do vinho continuam a significar também a bondade da criação. Assim, no ofertório, damos graças ao Criador pelo pão e pelo vinho, fruto do trabalho do homem, mas antes fruto da terra e da videira, dons do Criador. A Igreja vê no gesto de Melquisedeque, rei e sacerdote, que trouxe pão e vinho, uma prefiguração de sua própria oferta. Na antiga aliança, o pão e o vinho são oferecidos em sacrifício entre as primícias da terra, em sinal de reconhecimento ao Criador. Eles também recebem novo significado no contexto do Êxodo. Os pães ázimos que Israel come a cada ano na Páscoa recordam a pressa da partida libertadora do Egito. A recordação do maná do deserto há de lembrar sempre a Israel que ele vive do pão da palavra de Deus. O pão de todos os dias é o fruto da terra prometida, penhor da fidelidade de Deus às suas promessas. Cálice da bênção, no fim da refeição pascal dos judeus, acrescenta à alegria festiva do vinho uma dimensão escatológica, da espera messiânica do restabelecimento de Jerusalém. Jesus instituiu sua Eucaristia, dando um sentido novo e definitivo à bênção do pão e do cálice. O milagre da multiplicação dos pães, quando o Senhor proferiu a bênção, partiu e distribuiu os pães a seus discípulos para alimentar a multidão, prefigura a superabundância deste único pão da sua Eucaristia. O sinal da água transformado em vinho em Caná já anuncia a hora da glorificação de Jesus. Manifesta a realização da ceia das bodas do reino do Pai, onde os fiéis beberão o vinho novo, transformado no sangue de Cristo. O primeiro anúncio da Eucaristia dividiu os discípulos, assim como o anúncio da paixão os escandalizou. Esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? A Eucaristia e a cruz são pedras de tropeço. É o mesmo mistério, e ele não cessa de ser ocasião de divisão. Vós também quereis ir embora? Esta pergunta do Senhor ressoa através dos séculos como convite do seu amor, a descobrir que só ele tem palavras de vida eterna, e que acolher na fé o dom da sua Eucaristia é acolher a ele mesmo. A instituição da Eucaristia. Tendo amado os seus, o Senhor amou-os até o fim. Sabendo que chegara a hora de partir deste mundo para voltar ao seu Pai, enquanto ceavam, lavou-lhes os pés e deu-lhes o mandamento do amor. Para deixar-lhes uma garantia deste amor, para nunca afastar-se dos seus e para fazê-los participantes de sua Páscoa, instituiu a Eucaristia como memória de sua morte e de sua ressurreição, e ordenou a seus apóstolos que a celebrassem até a sua volta, constituindo-os então sacerdotes do Novo Testamento. Os três evangélicos sinóticos e São Paulo nos transmitem um relato da instituição da Eucaristia. São João nos relata as palavras de Jesus na sinagoga de Cafarnaum, palavras que preparam a instituição da Eucaristia. Cristo se designa como pão da vida descido do céu. Jesus escolheu o tempo da Páscoa para realizar o que tinha anunciado em Cafarnaum, dar a seus discípulos seu corpo e seu sangue. Veio o dia dos ázimos,
quando devia ser imolada a Páscoa. Jesus enviou então Pedro e João dizendo: "Ide fazer os preparativos para comermos a ceia pascal." Eles foram e prepararam a ceia pascal. Quando chegou a hora, Jesus pôs-se à mesa com os apóstolos e disse: "Ardentemente desejei comer convosco esta ceia pascal, antes de padecer. Pois eu vos digo que não mais a comerei até que ela se realize no reino de Deus." A seguir, tomou o pão, deu graças, partiu e lhes deu, dizendo: "Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim." Depois da ceia, fez o mesmo com o cálice, dizendo: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós." Ao celebrar a última ceia com os seus apóstolos, durante a refeição pascal, Jesus deu seu sentido definitivo à Páscoa judaica. Com efeito, a passagem de Jesus a seu Pai por sua morte e sua ressurreição, a Páscoa nova é antecipada na ceia e celebrada na Eucaristia, que realiza a Páscoa judaica e antecipa a Páscoa final da Igreja na glória do Reino. Fazei isto em memória de mim. O mandamento de Jesus de repetir seus gestos e suas palavras até que ele volte não pede somente que se recorde de Jesus e do que ele fez. Visa a celebração litúrgica pelos apóstolos e por seus sucessores do memorial de Cristo, de sua vida, de sua morte, de sua ressurreição, de sua intercessão junto ao Pai. Desde o início, a Igreja foi fiel ao mandato do Senhor. Da Igreja de Jerusalém se diz: "Eles eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações." Perseverantes e bem unidos, frequentavam diariamente o templo, partiam um pão pelas casas e tomavam a refeição com alegria e simplicidade do coração. Era sobretudo no primeiro dia da semana, isto é, no domingo, o dia da ressurreição de Jesus, que os cristãos se reuniam para a fração do pão. Desde aqueles tempos até os nossos dias, a celebração da Eucaristia perpetuou-se de modo que hoje a encontramos por toda a Igreja, com a mesma estrutura fundamental. Ela continua sendo o centro da vida da Igreja. Assim, de celebração em celebração, anunciando o mistério pascal de Jesus até que ele venha, o povo de Deus, em peregrinação, avança pela porta estreita da cruz, em direção ao banquete celeste, quando todos os eleitos se sentarão à mesa do reino. A celebração litúrgica da Eucaristia, a missa de todos os séculos. Desde o século II, temos o testemunho de São Justino Mártir sobre as grandes linhas do desenrolar da celebração eucarística. Elas permanecem as mesmas até os nossos dias por todas as grandes famílias litúrgicas. Ele assim escreve pelo ano de 155 para explicar ao imperador pagão Antonino Pio o que fazem os cristãos. É bonito a gente ver essa tradição, né? O ano 155 ele já está descrevendo o que fazem os cristãos e essa tradição se mantém até hoje. No dia do sol, como é chamado, reúnem-se num mesmo lugar os habitantes, quer das cidades, quer dos campos. Leem-se na medida em que o tempo permite, ora os comentários dos apóstolos, ora os escritos dos profetas. Depois, quando o leitor terminou, o que preside toma a palavra para aconselhar e exortar a imitação de tão sublimes ensinamentos. A gente pode dizer que é a homilia, né? A seguir, nos colocamos todos de pé e elevamos nossas preces por nós mesmos e por todos os outros, onde quer que estejam, a fim de sermos de fato justos por nossa vida e por nossas ações, e fiéis aos mandamentos, para assim obtermos a salvação eterna. Quando as orações terminaram, nos saudamos uns aos outros com um beijo. Em seguida, leva-se àquele que preside aos irmãos um pão e um cálice de água e de vinho misturados. Ele os toma e faz subir louvor e glória ao Pai do universo, no nome do Filho e do Espírito Santo, e rende graças, em grego Eucharistian, que significa ação de graças, longamente pelo fato de termos sido julgados dignos destes dons. Terminadas as orações e as ações de graças, todo o povo presente aclama dizendo amém. Depois de o presidente ter feito a ação de graças e o povo ter respondido, os que entre nós se chamam diáconos distribuem a todos os que estão presentes pão, vinho e água eucaristizados, e levam também aos ausentes. A liturgia da Eucaristia desenrola-se segundo uma estrutura fundamental, que se conservou pelos séculos até nossos dias. Desdobra-se em dois grandes momentos que formam uma unidade básica: a convocação, a liturgia da palavra, com as leituras, a homilia, a oração universal; a liturgia eucarística,
com a apresentação do pão e do vinho, a ação de graças consecratória, a comunhão. Liturgia da palavra e liturgia eucarística constituem juntas um só e mesmo ato do culto. Com efeito, a mesa preparada para nós na Eucaristia é, ao mesmo tempo, a palavra de Deus e a do corpo do Senhor. Não é exatamente essa sequência da ceia pascal de Jesus ressuscitado com os discípulos? Estando a caminho, explicou-lhe as Escrituras, e em seguida, colocando-se à mesa com eles, tomou o pão, o abençoou, depois o partiu e o distribuiu a eles. Não é exatamente esta a sequência da ceia pascal de Jesus ressuscitado com seus discípulos? Estando a caminho, explicou-lhes as Escrituras, e em seguida, colocando-se à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, depois partiu e distribuiu a eles. A sequência da celebração. Todos se reúnem. Os cristãos acorrem ao mesmo lugar para a Assembleia Eucarística, encabeçados pelo próprio Cristo, que é o ator principal da Eucaristia. Ele é o sumo sacerdote da nova aliança. É ele mesmo quem preside invisivelmente toda a celebração eucarística. É o representando que o bispo ou presbítero, agindo em representação de Cristo cabeça, preside a Assembleia. Toma a palavra depois das leituras, recebe as oferendas, profere a oração eucarística. Todos tomam parte ativa na celebração, cada um a seu modo. Os leitores, os que trazem as oferendas, os que dão a comunhão, todo o povo, cujo amém manifesta sua participação. A liturgia da palavra comporta os escritos dos profetas, isto é, o Antigo Testamento, e as memórias dos apóstolos, isto é, as epístolas e os evangelhos. Depois da homilia, que exorta a acolher esta palavra como ela verdadeiramente é, ou seja, como palavra de Deus, e a colocar em prática, fazem-se as intercessões por todos os homens, de acordo com a palavra do apóstolo. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões, ações de graças por todas as pessoas, pelos reis e pelas autoridades em geral. Na apresentação das oferendas, o ofertório, são trazidas ao altar, por vezes em procissão, o pão e o vinho, que serão oferecidos pelo sacerdote, em nome de Cristo, no sacrifício eucarístico, e ali se tornarão o corpo e o sangue de Cristo. Este é o próprio gesto de Cristo na última ceia, ao tomar o pão e o cálice. Esta oblação só a Igreja oferece, pura, ao Criador, oferecendo-lhe com ação de graças o que provém de sua criação. A apresentação das oferendas no altar assume o gesto de Melquisedeque e entrega os dons do Criador nas mãos de Cristo. Ele, em seu sacrifício, leva à perfeição todos os intentos humanos de oferecer sacrifícios. Desde o início, os cristãos levam, com o pão e o vinho, para a Eucaristia, seus dons para repartir com os que estão em necessidade. Este costume da coleta, sempre atual, inspira-se no exemplo de Cristo, que se fez pobre para nos enriquecer. Os que possuem bens em abundância e aqueles que o desejam, dão livremente o que lhes parece bem, e o que se recolhe é entregue àquele que preside. Este socorre os órfãos e as viúvas, e os que, por motivo de doença ou qualquer outra razão, encontram-se em necessidade, assim como os encarcerados e os migrantes. Numa palavra, ele socorre todos os necessitados. A anáfora. Com a oração eucarística, oração de ação de graças de consagração, chegamos ao coração e ao ápice da celebração. No prefácio, a Igreja rende graças ao Pai por Cristo no Espírito Santo, por todas as suas obras, pela criação, redenção, santificação. Toda a comunidade junta-se então a este louvor incessante que a Igreja é celeste. Os anjos e todos os santos cantam ao Deus 3 vezes santo. Na epiclese, a comunidade pede ao Pai que envie seu Espírito Santo, ou o poder de sua bênção, sobre o pão e o vinho, para que se tornem por seu poder o corpo e o sangue de Jesus Cristo. E para aqueles que participam da Eucaristia, sejam um só corpo e um só Espírito. Certas tradições litúrgicas colocam a epiclese depois da anamnese. Aqui vocês estão vendo que ele está descrevendo tudo o que acontece na Santa Missa, né? Todos os detalhes e em cada detalhe. Isso é muito importante para que a próxima vez que você for participar de uma celebração eucarística, quando você for à missa, você se atente a esses detalhes. Na anamnese que segue, a Igreja faz memória da paixão, da ressurreição e da volta gloriosa de Cristo Jesus. Ela apresenta ao Pai a oferenda de seu Filho que nos reconcilia com Ele. Nas intercessões, a Igreja exprime que a Eucaristia é celebrada em comunhão com toda a Igreja do céu e da terra, dos vivos e dos falecidos, e na comunhão com os pastores da Igreja, o Papa, o Bispo da Diocese, seu presbitério e seus diáconos,
os bispos do mundo inteiro com suas igrejas. Na comunhão, precedida pela oração do Senhor e pela fração do pão, os fiéis recebem o pão do céu e o cálice da salvação, o corpo e o sangue de Cristo que se entregou pela vida do mundo. Porque este pão e este vinho foram, segundo a antiga expressão, eucaristizados, chamamos este alimento de Eucaristia, e a ninguém é permitido participar da Eucaristia, senão aquele que, admitindo como verdadeiros os nossos ensinamentos, e tendo sido purificado pelo batismo para a remissão dos pecados e para o novo nascimento, levar uma vida como Cristo ensinou. O sacrifício sacramental, ação de graças, memorial, presença. Se os cristãos celebram a Eucaristia desde as origens e sob uma forma que, em sua substância, não sofreu alteração, através da grande diversidade dos tempos e das liturgias, é porque temos consciência de estarmos ligados ao mandato do Senhor, dado na véspera de sua paixão. Fazei isto em memória de mim. Existe então uma razão maior, que é o próprio Cristo, esse pedido de Cristo, para se manter a tradição da Santa Missa ao longo de tantos anos. Cumprimos esta ordem do Senhor, celebrando o memorial de seu sacrifício. Ao fazermos isto, oferecemos ao Pai o que Ele mesmo nos deu, os dons de sua criação, o pão e o vinho, que pelo poder do Espírito Santo e pelas suas palavras de Cristo, se tornaram o corpo e o sangue de Cristo, o qual, assim, se torna real e misteriosamente presente. Por isso, temos de considerar a Eucaristia como ação de graças e louvor ao Pai, memorial sacrificial de Cristo e de seu corpo, presença de Cristo pelo poder de sua palavra e de seu Espírito, a ação de graças e o louvor ao Pai. A Eucaristia, sacramento de nossa salvação, realizada por Cristo na cruz, é também um sacrifício de louvor em ação de graças pela obra da criação. No sacrifício eucarístico, toda a criação amada por Deus é apresentada ao Pai por meio da morte e da ressurreição de Cristo. Por Cristo, a Igreja pode oferecer o sacrifício de louvor em ação de graças por tudo o que Deus fez de bom, de belo e de justo na criação e na humanidade. A Eucaristia é um sacrifício de ação de graças ao Pai, uma bênção pela qual a Igreja exprime seu reconhecimento a Deus por todos os seus benefícios, por tudo o que Ele realizou por meio da criação, da redenção e da santificação. Eucaristia significa, por primeiro, ação de graças. A Eucaristia é também o sacrifício de louvor, por meio do qual a Igreja canta a glória de Deus em toda a criação. Este sacrifício de louvor só é possível através do Cristo. Ele une os fiéis à sua pessoa, ao seu louvor e à sua intercessão, de modo que o sacrifício de louvor ao Pai é oferecido por Cristo e com Ele, para ser aceito nele. O memorial sacrificial de Cristo de seu tempo, a Igreja. A Eucaristia é o memorial da Páscoa de Cristo, a atualização e a oferta sacramental de seu único sacrifício na liturgia da Igreja, que é o seu corpo. Em todas as orações eucarísticas, encontramos, depois da palavra da instituição, uma oração chamada anamnese ou memorial. No sentido da Sagrada Escritura, o memorial não é somente a lembrança dos acontecimentos do passado, mas a proclamação das maravilhas que Deus realizou por todos os homens. A celebração litúrgica desses acontecimentos os torna, de certo modo, presentes e atuais. É desta maneira que Israel entende sua libertação do Egito, toda vez que é celebrada a Páscoa, os acontecimentos do Êxodo tornam-se presentes à memória dos crentes, para que estes conformem sua vida a eles. O memorial recebe sentido no Novo Testamento. Quando a Igreja celebra a Eucaristia, rememora a Páscoa de Cristo, e essa se torna presente. O sacrifício que Cristo ofereceu uma vez por todas na cruz torna-se sempre atual. Todas as vezes que se celebra no altar o sacrifício da cruz, pelo qual Cristo nessa Páscoa foi imolado, efetua-se a obra de nossa redenção. Por ser memorial da Páscoa de Cristo, a Eucaristia é também um sacrifício. O caráter sacrificial da Eucaristia é manifestado nas próprias palavras da instituição. Isto é o meu corpo que será entregue por vós, e este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Na Eucaristia, Cristo dá este mesmo corpo que entregou por nós na cruz, o próprio sangue que é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. A Eucaristia é, portanto, um sacrifício porque representa, torna presente o sacrifício da cruz, porque dele é memorial e porque aplica seus frutos. Cristo, nosso Deus e Senhor, ofereceu-se a si mesmo a Deus Pai numa única vez, morrendo como intercessor sobre o altar da cruz, a fim de realizar por eles, os homens, uma redenção eterna.
Todavia, como sua morte não devia pôr fim ao sacerdócio que não passa, na última ceia, na noite em que ia ser entregue, quis deixar à igreja, sua esposa muito amada, um sacrifício visível, como pede a natureza humana, em que seria representado, feito presente, o sacrifício cruento que ia se realizar na cruz, uma vez por todas, uma única vez, sacrifício este cuja memória haveria de se perpetuar até o fim dos séculos, e cuja virtude salutar haveria de se aplicar à remissão dos pecados que cometemos cada dia. O sacrifício de Cristo e o sacrifício da Eucaristia são um único sacrifício. É uma só mesma vítima. É o mesmo que oferece agora pelo ministério dos sacerdotes, que se ofereceu a si mesmo então na cruz. Apenas a maneira de oferecer difere. Isso aqui é muito bonito. Vou voltar aqui para você prestar atenção. O sacrifício de Cristo e o sacrifício da Eucaristia são um único sacrifício. Apenas a maneira de oferecer que difere. Então entende a importância da Santa Missa? Entende a importância daquilo que está acontecendo ali? É a maneira que Cristo se oferece a nós que se faz diferente ali. E porque neste divino sacrifício que se realiza na missa, este mesmo Cristo que se ofereceu a si mesmo, uma vez de maneira cruenta no altar da cruz, está contido e é imolado. De maneira incruenta, este sacrifício é verdadeiramente propiciatório. A Eucaristia é também o sacrifício da Igreja. A Igreja, que é o corpo de Cristo, participa da oferta de sua cabeça. Com Cristo, ela mesma é oferecida inteira. Ela se une à sua intercessão junto ao Pai por todos os homens. Na Eucaristia, o sacrifício de Cristo torna-se também o sacrifício dos membros de seu corpo. A vida dos fiéis, seu louvor, seu sofrimento, sua oração, seu trabalho são unidos aos de Cristo e à sua oferenda total, e adquirem assim novo valor. O sacrifício de Cristo presente sobre o altar dá a todas as gerações de cristãos a possibilidade de estarem unidos à sua oferta. Nas catacumbas, a igreja é, muitas vezes, representada como uma mulher em oração, com os braços largamente abertos em atitude orante. Como Cristo, que estendeu os braços na cruz, ela se oferece e intercede por todos os homens, por meio dele, com ele e nele. A igreja inteira está unida à oferta e à intercessão de Cristo. Encarregado do ministério de Pedro na igreja, o Papa está associado a cada celebração da Eucaristia, em que ele é mencionado como sinal e servidor da unidade da Igreja Universal. O bispo do lugar é sempre responsável pela Eucaristia, mesmo quando ela é presidida por um presbítero. Quando você vai na missa da sua paróquia, tem o pároco, o seu vigário, enfim, o padre que está lá celebrando, ele está lá, mas quem é o responsável por tudo aquilo que está acontecendo é o bispo. É por isso que o padre sempre tem que estar em comunhão ali com o bispo, de falar o que está acontecendo na paróquia e dar os pareceres. É uma questão mais teórica da coisa, Na prática a gente conhece melhor como que acontece, O padre, de certa forma, tem uma autonomia na própria paróquia, Seu nome é nela pronunciado para significar que é ele quem preside a igreja particular, em meio ao presbitério e com a assistência dos diáconos. A comunidade intercede assim por todos os ministros, que, por ela e com ela, oferecem sacrifício eucarístico. Considera-se legítima só esta Eucaristia que se faz sob a presidência do bispo ou daquele a quem este encarregou, caso o padre, É pelo ministério dos presbíteros que se consuma o sacrifício espiritual dos fiéis, em união com o sacrifício de Cristo, único mediador, oferecido em nome de toda a Igreja, na Eucaristia, pelas mãos dos presbíteros, de forma incruenta e sacramental, até que o próprio Senhor venha. A oferenda de Cristo unem-se não somente os membros que estão ainda na terra, mas também os que já estão na glória do céu. É em comunhão com a Santíssima Virgem Maria e fazendo memória dela, assim como de todos os santos e santas, que a Igreja oferece o sacrifício eucarístico. Olha que coisa mais linda! Na Eucaristia, a Igreja, com Maria, está como que ao pé da cruz, unida à oferta e à intercessão de Cristo. O sacrifício eucarístico é também oferecido pelos fiéis defuntos, que morreram em Cristo e não estão ainda plenamente purificados, para que possam entrar na luz e na paz de Cristo. Santo Agostinho vai dizer: enterrai este corpo onde quer que seja, não tenhais nenhuma preocupação por ele. Tudo o que vos peço é que vos lembre de mim no altar do Senhor, onde quer que estejais. São Cirilo de Jerusalém vai dizer: em seguida, na anáfora, oramos pelos santos padres e bispos que faleceram, e em geral por todos os que adormeceram antes de nós, acreditando que haverá
muito grande benefício para as almas, em favor das quais a súplica é oferecida, enquanto se encontra presente a santa e tão temível vítima. Ao apresentarmos a Deus nossas súplicas pelos que adormeceram, ainda que fossem pecadores, nós apresentamos o Cristo imolado por nossos pecados, tornando propício para eles e para nós o Deus amigo dos homens. Santo Agostinho resumiu admiravelmente essa doutrina que nos impulsiona a uma participação cada vez mais completa no sacrifício de nosso Redentor, que celebramos na Eucaristia. Ele vai dizer assim: esta cidade remida toda inteira, isto é, a Assembleia e a Sociedade dos Santos, é oferecida a Deus como um sacrifício universal, pelo sumo sacerdote, que sob a forma de escravo, chegou a ponto de oferecer-se por nós em sua paixão, para fazer de nós o corpo de uma cabeça tão grande. Este é o sacrifício dos cristãos. Embora muitos, somos em Cristo um só corpo. Este sacrifício a Igreja não cessa de reproduzir no sacramento do altar, bem conhecido pelos fiéis, onde se vê que naquilo que oferece, se oferece a si mesma. A presença de Cristo pelo poder de sua palavra e do Espírito Santo. Cristo Jesus, que morreu, mais ainda, que ressuscitou e está à direita de Deus, intercedendo por nós, está presente de múltiplas maneiras em sua igreja, em sua palavra, na oração de sua igreja, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, nos pobres, nos doentes, nos presos, nos sacramentos dos quais ele é o autor, no sacrifício da missa e na pessoa do ministro, mas, sobretudo, está presente sobre as espécies eucarísticas. O modo da presença de Cristo sobre as espécies eucarísticas é único. Ele eleva a Eucaristia acima de todos os sacramentos e faz com que ela seja como que o coroamento da vida espiritual e o fim ao qual tendem todos os sacramentos. No Santíssimo Sacramento da Eucaristia estão contidos verdadeiramente, realmente e substancialmente o corpo e o sangue, juntamente com a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, e por conseguinte, o Cristo todo. Esta presença chama-se real, não por exclusão, como se as outras não fossem reais, mas por antonomasia, porque é substancial e porque por ela Cristo, Deus e homem se torna inteiramente presente. É pela conversão do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo que se torna presente em tal sacramento. Os padres da Igreja afirmaram com firmeza a fé da Igreja na eficácia da palavra de Cristo e da ação do Espírito Santo para operar esta conversão. São João Crisóstomo, por exemplo, declara: não é o homem que faz com que as coisas oferecidas se tornem corpo e sangue de Cristo, mas o próprio Cristo, que foi crucificado por nós. O sacerdote, figura de Cristo, pronuncia essas palavras, mas sua eficácia e a graça são de Deus. E nisso que a gente tem a certeza de que aquilo que a gente crê que acontece, de fato acontece, porque o padre só pronuncia, mas a ação é do próprio Deus. Isto é o meu corpo, diz ele. Essas palavras transformam as coisas oferecidas. Santo Ambrósio afirma acerca da conversão eucarística: devemos estar convictos de que não se trata de um elemento formado pela natureza, mas da substância produzida pela forma da consagração. A eficácia da consagração é maior do que a da natureza, porque por efeito da consagração, a própria natureza é transformada. A palavra de Cristo, que pôde criar do nada o que não existia, não poderá transformar em diferença de substância aquilo que existe? Ou seja, se Deus criou tudo o que ele criou, ele não pode transformar o pão em carne, o vinho em sangue? Claro que pode, né? Não é mais fácil dar às coisas nova natureza do que transformá-la. O Concílio de Trento resume a fé católica ao declarar: por ter Cristo, nosso Redentor, dito que aquilo que oferecia sob a espécie do pão era verdadeiramente seu corpo. Sempre se teve na Igreja esta convicção que o Santo Concílio declara novamente. Pela consagração do pão e do vinho, opera-se a mudança de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo nosso Senhor, e de toda a substância do vinho na substância do seu sangue. A esta mudança, a Igreja Católica denominou, com acerto e exatidão, transubstanciação.
A presença eucarística de Cristo começa no momento da consagração e perdura enquanto subsistirem as espécies eucarísticas. Cristo está presente inteiro em cada uma das espécies e inteiro em cada uma de suas partes, de maneira que a fração do pão não divide o Cristo. E por isso que é muito importante quando você recebe a comunhão nas mãos, né, se ficar algum fragmentozinho, não é um pedaço de Cristo, é o próprio Cristo inteiro, no pequenininho, no grande, no médio. Então, muita atenção quando você receber, justamente porque é isso, né? A fração do pão não divide o Cristo. O culto da Eucaristia. Na liturgia da missa, exprimimos nossa fé na presença real de Cristo sob as espécies do pão e do vinho. Entre outros gestos, dobrando os joelhos ou nos inclinando profundamente em sinal de adoração do Senhor. A Igreja Católica professou e professa este culto de adoração, que é devido ao sacramento da Eucaristia, não somente durante a missa, mas também fora de sua celebração, conservando com o máximo cuidado as hóstias consagradas, as apresentando para a solene veneração dos fiéis cristãos, as levando em procissão para a alegria da comunidade cristã. A Santa Reserva, tabernáculo, era inicialmente destinada a guardar dignamente a Eucaristia para que pudesse ser levada fora da missa, aos doentes e aos ausentes. Pelo aprofundamento da fé na presença real de Cristo em sua Eucaristia, a Igreja tomou consciência do sentido da adoração silenciosa do Senhor, presente sob as espécies eucarísticas. Por isso, o tabernáculo deve ser colocado em um local particularmente digno da Igreja. Deve ser construído de tal forma que sublime e manifeste a verdade da presença real de Cristo no Santo Sacramento. É oportuno que Cristo tenha querido ficar presente à sua Igreja desta maneira singular. Visto que estava para deixar os seus em sua forma invisível, Cristo quis nos dar a sua presença sacramental. Porque ia se oferecer na cruz para nos salvar, queria que tivéssemos o memorial do amor com o qual nos amou até o fim, até o dom de sua vida. Com efeito, em sua presença eucarística, ele permanece misteriosamente no meio de nós como aquele que nos amou e que se entregou por nós. Ele o faz sob os sinais que exprimem e comunicam este amor. São João Paulo II vai dizer: a Igreja e o mundo precisam muito do culto eucarístico. Jesus nos espera neste sacramento de amor. Não regateemos o tempo para ir encontrá-lo na adoração, na contemplação plena da fé e aberta a reparar as faltas graves e os delitos do mundo. Que a nossa adoração nunca cesse. A presença do verdadeiro corpo de Cristo e do verdadeiro sangue de Cristo nesse sacramento não se pode descobrir pelos sentidos, diz Santo Tomás, mas só pela fé baseada na autoridade de Deus. Por isso, comentando o texto de São Lucas 22:19, isto é o meu corpo que é dado por vós, São Cirilo declara: não perguntes se é ou não verdade. Aceita com fé as palavras do Senhor, porque Ele, que é a verdade, não mente. O banquete pascal. A missa é, ao mesmo tempo, inseparavelmente um memorial sacrificial, no qual se perpetua o sacrifício da cruz e o banquete sagrado da comunhão no corpo e no sangue do Senhor. No entanto, a celebração do sacrifício eucarístico está toda orientada para a união íntima dos fiéis com Cristo pela comunhão. Comungar é receber o próprio Cristo que se ofereceu por nós. O altar, em torno do qual a Igreja está reunida na celebração da Eucaristia, representa os dois aspectos do mesmo mistério, o altar do sacrifício e a mesa do Senhor. Isto tanto mais porque o altar cristão é o símbolo do próprio Cristo presente no meio da Assembleia de seus fiéis, ao mesmo tempo como vítima oferecida por nossa reconciliação e como alimento celeste que se dá a nós. Com efeito, que é o altar de Cristo senão a imagem do corpo de Cristo? Diz Santo Ambrósio, e em outro lugar, o altar representa o corpo de Cristo e o corpo de Cristo está sobre o altar. A liturgia exprime essa unidade do sacrifício e da comunhão, com muitas orações. Assim, a Igreja de Roma reza em sua anáfora: nós vos suplicamos que ela, esta oferta, seja levada à vossa presença, para que, ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Tomai e comei dele todos vós. A comunhão. O Senhor nos convida incessantemente a recebê-lo no sacramento da Eucaristia. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Para responder a este convite, devemos nos preparar para este momento tão grande e tão santo. São Paulo exorta a um exame de consciência. Todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem distinguir devidamente o corpo,
come e bebe sua própria condenação. Quem está consciente de um pecado grave deve receber o sacramento da reconciliação antes de receber a comunhão, que é o sacramento da reconciliação, a confissão, que a gente vai ver num próximo vídeo. Diante da grandeza desse sacramento, o fiel só pode repetir humildemente e com fé ardente a palavra do centurião: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. E aqui eu trago uma observação para você, exatamente como está aqui: mas dizei uma palavra e serei salvo. Tem muita gente que diz, mas dizei só uma palavra e serei salvo. Não existe esse só. É uma palavra. Na divina liturgia de São Crisóstomo, os fiéis oram no mesmo espírito. Da vossa ceia mística, fazei-me participar hoje, ó Filho de Deus, pois não revelarei o mistério aos vossos inimigos, nem vos darei o beijo de Judas. Mas, como ladrão, clamo a vós. Lembrai-vos de mim, Senhor, no vosso reino. A fim de se prepararem convenientemente para receber este sacramento, os fiéis observarão o jejum prescrito em sua igreja. A atitude corporal, gesto, roupa, há de traduzir o respeito, a solenidade, a alegria deste momento em que Cristo se torna nosso hóspede. É coerente com o próprio sentido da Eucaristia que os fiéis, se tiverem as disposições requeridas, comunguem quando participarem da missa. Recomenda-se muito aquela participação mais perfeita à missa, pela qual os fiéis, depois da comunhão do sacerdote, comungam o corpo do Senhor do mesmo sacrifício. A igreja obriga os fiéis a participar da divina liturgia aos domingos e nos dias festivos. Agora aqui, presta atenção que não é para ficar com a vida mansa não, hein? E a receber a Eucaristia pelo menos uma vez ao ano, se possível no tempo pascal, preparados pelo sacramento da reconciliação. No entanto, recomenda vivamente aos fiéis que recebam a Santa Eucaristia aos domingos e nos dias festivos, ou ainda com maior frequência, e até todos os dias, que é uma graça maravilhosa que a gente pode ter. Graças à presença sacramental de Cristo sobre cada uma das espécies, a comunhão somente sob a espécie do pão permite receber todo o fruto da graça da Eucaristia. Por motivos pastorais, esta maneira de comungar se estabeleceu legitimamente como a mais habitual no rito latino. A comunhão realiza mais plenamente o seu aspecto de sinal quando sob as duas espécies. Sob esta forma, se manifesta mais perfeitamente o sinal do banquete eucarístico. Nos ritos orientais, esta é a forma habitual de comungar. Os frutos da comunhão. A comunhão aumenta nossa união com Cristo. Receber a Eucaristia na comunhão traz como fruto principal a união íntima com Cristo Jesus. Pois o Senhor diz: quem se alimenta com minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. A vida em Cristo tem seu fundamento no banquete eucarístico. Como o Pai que vive me enviou, eu vivo por meio do Pai. Assim, aquele que de mim se alimenta, viverá por meio de mim. Quando nas festas do Senhor os fiéis recebem o corpo do Filho, proclamam uns aos outros a boa nova de quem foi dada a garantia da vida. Como quando o anjo disse a Maria de Magdala: Cristo ressuscitou. Eis que agora também a vida e a ressurreição são conferidas àquele que recebe o Cristo. O que o alimento material produz em nossa vida corporal, a comunhão o realiza de maneira admirável em nossa vida espiritual. A comunhão da carne de Cristo ressuscitado, vivificado pelo Espírito Santo e vivificante, conserva, aumenta e renova a vida da graça recebida no batismo. Este crescimento da vida cristã precisa ser alimentado pela comunhão eucarística, pão de nossa peregrinação, até o momento da morte, quando nos será dado como viático. A comunhão nos separa do pecado. O corpo de Cristo que recebemos na comunhão é entregue por nós, e o sangue que bebemos é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Por isso, a Eucaristia não pode nos unir a Cristo sem ao mesmo tempo nos purificar dos pecados cometidos e sem nos preservar dos pecados futuros. Santo Ambrósio vai dizer: toda vez que o recebemos, anunciamos a morte do Senhor. Se anunciamos a morte do Senhor, anunciamos a remissão dos pecados. Se toda vez que seu sangue é derramado, o é para a remissão dos pecados, devo recebê-lo sempre, para que perdoe sempre os meus pecados. Eu que sempre peco, devo ter sempre um remédio. Como o alimento corporal serve para restaurar a perda das forças, a Eucaristia fortalece a caridade, que na vida diária tende a enfraquecer. Esta caridade vivificada apaga os pecados veniais. Ao dar-se a nós, Cristo reaviva nosso amor e nos torna capazes de romper as amarras desordenadas com as criaturas e de nos enraizarmos nele. Visto que Cristo morreu por nós por amor, quando fazemos memória de sua morte, no momento do sacrifício, pedimos que o amor
nos seja concedido pela vinda do Espírito Santo. Pedimos humildemente que, em virtude deste amor, pela qual Cristo quis morrer por nós, também nós, recebendo a graça do Espírito Santo, possamos considerar o mundo como crucificado para nós, e sejamos nós mesmos crucificados para o mundo. Tendo recebido o dom do amor, morramos para o pecado e vivamos para Deus. Pela mesma caridade que acende em nós, a Eucaristia nos preserva dos pecados mortais futuros. Quanto mais participamos da vida em Cristo e quanto mais progredirmos em sua amizade, tanto mais se torna difícil nos separarmos dele pelo pecado mortal. A Eucaristia não é destinada a perdoar pecados mortais. Isso é próprio do sacramento da reconciliação. É próprio da Eucaristia ser o sacramento daqueles que estão na comunhão plena da Igreja. A unidade do corpo místico. A Eucaristia faz a Igreja. Aqueles que recebem a Eucaristia estão unidos mais intimamente a Cristo. Por isso mesmo, Cristo os une a todos os fiéis em um só corpo, a Igreja. A comunhão renova, fortalece, aprofunda essa incorporação à Igreja realizada pelo batismo. No batismo, fomos chamados a constituir um só corpo. A Eucaristia realiza este apelo. O cálice da bênção que abençoamos não é comunhão com o sangue de Cristo, e o pão que partimos não é a comunhão com o corpo de Cristo? E porque há um só pão, nós, embora muitos, somos um só corpo, pois todos participamos desse único pão. Se sois o corpo e os membros de Cristo, é o vosso sacramento que é colocado sobre a mesa do Senhor. Recebeis o vosso sacramento. Respondereis, amém. Sim, é verdade. Aquilo que recebeis e subscreveis ao responder. Ouvis estas palavras, o corpo de Cristo, e respondeis, amém. Sede, pois, um membro de Cristo, para que o vosso amém seja verdadeiro. A Eucaristia compromete com os pobres. Para receber, na verdade, o corpo e o sangue de Cristo entregues por nós, devemos reconhecer o Cristo nos mais pobres, seus irmãos. Degustastes o sangue do Senhor e não reconheces sequer o teu irmão? Desonras esta própria mesa, não julgando digno de compartilhar do teu alimento aquele que foi julgado digno de participar desta mesa? Deus te libertou de todos os teus pecados e te convidou para esta mesa. E tu, nem mesmo assim, te tornastes mais misericordioso. A Eucaristia é a unidade dos cristãos. Diante da grandeza deste mistério, Santo Agostinho exclama: ó sacramento de piedade, ó sacramento da unidade, ó vínculo da caridade. Quanto mais dolorosas se fazem sentir as divisões da Igreja, que rompem a participação comum à mesa do Senhor, tanto mais prementes são as orações do Senhor, para que voltem os dias da unidade completa de todos os que nele creem. As igrejas orientais, que não estão em comunhão plena com a Igreja Católica, celebram a Eucaristia com grande amor. Essas igrejas, embora separadas, têm verdadeiros sacramentos, principalmente em virtude da sucessão apostólica, o sacerdócio e a Eucaristia, por meio dos quais permanecem ainda unidos a nós por estreitos laços. Por isso, determinada comunhão através das coisas sagradas em circunstâncias oportunas e com a aprovação da autoridade eclesial não apenas é possível, como também é aconselhável. As comunidades eclesiais oriundas da Reforma, separadas da Igreja Católica, em razão sobretudo da ausência do sacramento da ordem, não conservaram a substância própria e integral do mistério eucarístico. Por este motivo, a intercomunhão eucarística com essas comunidades não é possível para a Igreja Católica. Todavia, essas comunidades eclesiais, quando fazem memória na Santa Ceia da morte e da ressurreição do Senhor, professam que a vida consiste na comunhão com Cristo e esperam sua volta gloriosa. Quando urge uma necessidade grave, a critério de ordinários, os ministros católicos podem dar os sacramentos, Eucaristia, penitência, unção dos enfermos, aos outros cristãos que não estão em plena comunhão com a Igreja Católica, mas que os pedem espontaneamente. É preciso, então, que manifestem a fé católica no tocante a esses sacramentos e que apresentem as disposições exigidas. A Eucaristia, penhor da glória futura. Em uma antiga oração, a Igreja aclama o mistério da Eucaristia. Ó banquete tão sagrado, em que Cristo é alimentado, a memória é celebrada de seu santo sofrimento. Novamente se enriquece com a graça, em seu fulgor da futura glória eterna, nos é dado o penhor. Se a Eucaristia é o memorial da Páscoa do Senhor, e se por nossa comunhão ao altar somos repletos de todas as graças e bênçãos do céu, a Eucaristia é também a antecipação da glória celeste. Quando da última ceia o Senhor mesmo dirigiu o olhar de seus discípulos para a realização da Páscoa no reino de Deus, de hoje em diante não beberei deste fruto da videira, até o dia em que convosco beberei o vinho novo no reino de meu Pai. Toda vez que a Igreja celebra a Eucaristia, lembra-se desta promessa, e seu olhar se volta para aquele que é. Em sua oração, suspira por sua vinda. Maranatá.
Vem, Senhor Jesus, venha a vossa graça e passe este mundo. A igreja sabe que desde agora o Senhor vem em sua Eucaristia e que ali Ele está no meio de nós. Contudo, esta presença é velada. Por isso, celebramos a Eucaristia, aguardando a bem-aventurada esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Pedindo, esperamos também nos saciar-nos eternamente de uma glória, quando enxugardes todas as lágrimas de nossos olhos. Então, contemplando-vos como sois, seremos para sempre semelhantes a vós e cantaremos sem cessar os vossos louvores por Cristo, Senhor nosso. Desta grande esperança, a dos céus novos e de terra nova, nos quais habitará a justiça, não temos garantia mais segura, sinal mais manifesto do que a Eucaristia. Com efeito, toda vez que é celebrado este mistério, opera-se a obra de nossa redenção, e nós partimos o mesmo pão que é remédio de imortalidade, antídoto não para a morte, mas para a vida eterna em Jesus Cristo. Resumindo, Jesus disse: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. Quem se alimenta com a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Permanece em mim e eu nele. A Eucaristia é o coração e o ápice da vida da igreja, pois nela Cristo associa sua igreja e todos os seus membros a seu sacrifício de louvor e de ação de graças, oferecido uma vez por todas na cruz a seu Pai. Por seu sacrifício, ele derrama as graças da salvação sobre o seu corpo, que é a igreja. A celebração eucarística comporta sempre a proclamação da palavra de Deus, a ação de graças a Deus Pai por todos os seus benefícios, sobretudo pelo dom de seu Filho, a consagração do pão e do vinho, a participação no banquete litúrgico, pela recepção do corpo e do sangue do Senhor. Estes elementos constituem um só e mesmo ato de culto. A Eucaristia é o memorial da Páscoa de Cristo, isto é, da obra da salvação realizada pela vida, morte e ressurreição de Cristo. Obra essa tornada presente pela ação litúrgica. É Cristo mesmo, sumo sacerdote eterno da aliança, que, agindo pelo ministério de sacerdotes, oferece o sacrifício eucarístico. É também o mesmo Cristo, realmente presente sobre as espécies do pão e do vinho, a oferenda do sacrifício eucarístico. Só os sacerdotes validamente ordenados podem presidir a Eucaristia e consagrar o pão e o vinho para que se tornem o corpo e o sangue do Senhor. Os sinais essenciais do sacramento eucarístico são o pão e o trigo, e o vinho da uva, sobre os quais é invocado a bênção do Espírito Santo. E o sacerdote pronuncia as palavras de consagração ditas por Jesus durante a última ceia. Isto é meu corpo entregue por vós. Este é o cálice do meu sangue. Por meio da consagração, opera-se a transubstanciação do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo. Sob as espécies consagradas do pão e do vinho, Cristo mesmo vivo e glorioso está presente de maneira verdadeira, real e substancial, seu corpo e seu sangue, com sua alma e sua divindade. Como sacrifício, a Eucaristia é também oferecida em reparação dos pecados dos vivos e dos defuntos, e para obter de Deus benefícios espirituais ou temporais. Quem quer receber a Cristo na comunhão eucarística deve estar em estado de graça. Se alguém tem consciência de ter pecado mortalmente, não deve comungar a Eucaristia sem ter recebido previamente a absolvição no sacramento da penitência. A Santa Comunhão do corpo e do sangue de Cristo aumenta a união do comungante com o Senhor, perdoa-lhe os pecados veniais e o preserva dos pecados graves. Por serem reforçados os laços de caridade entre o comungante e Cristo, a recepção deste sacramento conforta a unidade da Igreja, corpo místico de Cristo. A Igreja recomenda vivamente aos fiéis que recebam a Santa Comunhão quando participam da celebração da Eucaristia. Impõe-lhes a obrigação de comungar pelo menos uma vez por ano. Visto que Cristo mesmo está presente no sacramento do altar, é preciso honrá-lo com um culto de adoração. A visita do Santíssimo Sacramento é uma prova de gratidão, um sinal de amor e um dever de adoração para com Cristo nosso Senhor. Tendo Cristo passado deste mundo ao Pai, nos dá na Eucaristia o penhor da glória junto dele. A participação no santo sacrifício nos identifica como o seu coração, sustenta nossas forças durante a peregrinação desta vida, nos faz desejar a vida eterna, nos une desde já à Igreja do Céu, à Santa Virgem Maria e a todos os santos. Amém! Vou falar pra você, até suei aqui hoje, hein? Meu Deus, foi longo, tô suando mesmo. Foi longo, mas intenso e verdadeiro. Como é lindo a gente ver esses detalhes da Eucaristia, e eu espero de todo o coração que a próxima vez que você
participar da Santa Missa, você participe de uma maneira diferente. Digo isso por mim também, que possamos estar nessa verdadeira comunhão com Cristo. Em tudo dai graças, perceba Deus nos detalhes da sua vida. Eu sou o César Portugal, este é meu canal, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Tchau!